Muito bem, estamos ao vivo. Shalom a todos. Eu sou o reverendo Davidson Binon e vamos estar falando hoje sobre o assunto que é tanto polêmico quanto também muito interessante. Ele tem uma perspectiva muito prática também. Vou estar preparando aqui a tela então para que a gente possa estar começando o nosso conteúdo de hoje. Você consegue ver aí na sua tela o nosso tema de hoje, que é como ensinar o que é certo quando nós mesmos não o fazemos. Vamos trabalhar hoje a relação de hipocrisia versus integridade. É um tema bastante interessante para aqueles que desejam ter uma vida cristã mais saudável, mais adequada e possam de verdade estar adorando e servindo a Deus com integridade de coração. Hipocrisia é um tema muito comum no meio evangélico e de modo que a gente vai tratar hoje. Então, eu sou o reverendo Davidson Binon, você vê na sua tela aí as minhas especificações. Eu sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, teólogo, professor e escritor. Eu integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry e também sou publisher da editora Contextualizar, com vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. Sou também, da minha especialidade como professora, sou professor de hebraico bíblico e também de exegese do Antigo Testamento no seminário. Muito bem. Nosso tema é esse, como a gente já falou, como ensinar o que é certo quando nós mesmos não o fazemos. Trataremos então dessa questão da hipocrisia versus a integridade. Vamos falar então sobre os fariseus, né? Geralmente, quando falamos em hipocrisia do ponto de vista bíblico, a gente entende que deve falar dos fariseus. Temos um texto bíblico inicial aqui para o nosso estudo, que é Mateus, capítulo 5, versículo 20, que diz: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui nós temos o destaque para o verbo exceder, ou seja, a nossa justiça tem que estar acima das dos escribas e fariseus. Isso por quê? Porque o cristão ele tem um padrão de justiça a zelar, que é o padrão exigido por Deus na sua própria palavra. Né? E o nosso modelo é o Senhor Jesus, que foi o homem santo e mais justo que pisou nessa terra. Muito bem, quem eram os fariseus? Em hebraico, a palavra fariseu se refere a frushim, em hebraico, como você vê na tela aí, né? Ou seja, fariseus, e significa literalmente separados. Aqueles que eram separados do restante para de fato estar se dedicando à obra de Deus. Era, portanto, uma seita entre os judeus e os observadores mais severos do ritual mosaico também. Temos aqui duas passagens. A primeira passagem é essa aqui de Atos 15, versículo 5, que fala sobre essa seita do farisaísmo entre os judeus antigos do primeiro século. E temos ainda essa característica deles, que está em Atos 26, versículo 5, em que eles eram os observadores mais severos do ritual mosaico, do ritual judaico. Muito bem. Características dos fariseus, e você vai poder estar vendo cada uma delas aqui em casa com calma, né? Como você pode ver aqui na tela. Eu vou, inclusive, deixar o PDF com o resumo da aula de hoje, eu vou deixar a partir de hoje à noite no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali, então, você pode baixar e ter em casa todo o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Bom, então algumas características dos fariseus, para que a gente possa entender como eles eram. Eles eram zelosos da lei, zelosos das tradições judaicas, dos anciãos, dos judeus.
Eles eram externamente morais, ou seja, a sua moralidade não era profunda, era apenas externa. Eram rígidos no jejum, porque eles buscavam essa questão ritualística, né, com bastante zelo. Eram ativos no proselitismo, ou seja, em estar fazendo novos discípulos, eles eram, portanto, ativos. Justos a seus próprios olhos, ou seja, eles olhavam para o próprio umbigo e achavam, não, esse aqui é um homem justo, né? Eles praticavam essa autojustificação. Eram avarentos, ambicionavam precedência nos lugares públicos, ou seja, eles tinham esse tipo de vaidade, né, no seu coração. Gostavam de ser saudados em público também, gostavam de títulos e distinção social, eram meticulosos em pagar o dízimo de tudo. Não é bem interessante também o quanto essas características aqui nos trazem um mosaico de quem eram essas pessoas que compunham o grupo dos fariseus. Eles faziam oposição a outro grupo religioso que era mais dedicado aos rituais do templo, que eram chamados de saduceus. Tinham características específicas, os saduceus eram ainda mais soberbos do que os fariseus. Os fariseus tinham um grupo que era um grupo até bastante zeloso e bastante sério, e o outro grupo que era o grupo dos hipócritas, tá bom? Jesus teve muitos embates contra, né, os fariseus e também os escribas e saduceus. Mas, do ponto de vista bíblico, teológico, as posições de Jesus se aproximavam muito das posições teológicas dos fariseus. Um exemplo disso é que, por exemplo, os judeus negavam a ressurreição dos mortos, enquanto que os fariseus pregavam e aceitavam a ressurreição dos mortos. E é claro, Cristo mesmo ressuscitou, e mesmo antes de ressuscitar, ele pregava a favor da ressurreição dos mortos, é claro, né? Porque ele sabia que ressuscitaria depois. Muito bem, ainda algumas características aqui dos fariseus, eles eram opressores, cruéis na perseguição, especialmente contra cristãos, você vai lembrar de Paulo aqui, acreditavam na ressurreição, tornavam largos os seus filactérios. Os filactérios eram aquelas franjas que se colocam no final da vestimenta dos fariseus, né, de qualquer homem religioso da época. Então, eles alargavam esses filactérios. Aliás, os filactérios são aquela tira de couro, né, que se enrolava, na verdade, que se enrolava no braço e colocava aqui também na testa. Esse é realmente o filactério nas orações. Eles, portanto, alargavam, ou seja, colocavam filactérios grandes e alargados para que pudessem aparecer, né, e as pessoas ficassem assim bastante impressionados, né, com esses filactérios que eles usavam. Isso que eu falei das franjas no final do vestido chama-se de tzitzit em hebraico, que também era uma característica dos religiosos judeus, né? Bom, suas opiniões eram padrões para os outros. Muitos sacerdotes e levitas eram fariseus. Muitos líderes, doutores da lei e escribas eram também fariseus, era muito comum na época. Tinham os seus discípulos também. Alguns procuraram o batismo de João para o arrependimento. E, como um todo, os fariseus recusaram o batismo de João, embora alguns procurassem. Bom, a relação entre Jesus e os fariseus, como você pode ver aqui na tela. Jesus respondeu a certo jovem que inquirira sobre a vereda para a vida eterna, que ele deveria obedecer à lei moral e então viver. Você pode ver isso aqui depois com calma em Marcos 10, 19 e Lucas 18, de 18 a 20. Os fariseus, em contraste, tinham caído no erro crasso de enfatizar o aspecto menos importante, que era o aspecto cerimonial, enquanto Jesus priorizava o aspecto moral da lei de Moisés. Os fariseus estavam empacados nessa religiosidade aparente, pelo menos esse grupo dos hipócritas, né? Dos fariseus hipócritas. Eles estavam, portanto, focando no cerimonial, o que fazia então com que eles fossem de fato hipócritas. Não podemos duvidar que eles pensavam que
todos os mandamentos de qualquer sorte eram moralmente obrigatórios, especialmente esses cerimoniais. Para eles, a distinção que fazem alguns cristãos modernos entre mandamentos morais e mandamentos cerimoniais parecia absurda, porque para eles tudo era mandamento, tinha o mesmo peso, tinha que obedecer a tudo. Hoje, na verdade, mesmo alguns grupos mais sensatos dentro do próprio judaísmo acreditam que você precisa compreender a lei, até compreender os meandros da tradição judaica também, mas interpretar essa lei para a vida moderna usando os princípios gerais que a lei traz, entenda o princípio geral e então aplica na vida moderna, na vida pessoal hoje em dia. Não é? Isso, claro, os ortodoxos, os judeus ultra-ortodoxos não fazem assim. Eles também levam a sério como se levava antigamente. Mas os judeus atualmente, né, que são um pouco mais liberais, eles têm esse cuidado de reconhecer qual o princípio geral da lei e então estar adaptando esse princípio geral à vida moderna, à vida atual. Bom, os fariseus costumavam impor pesadas cargas ao povo, mas não ajudavam a quem quer que fosse, nem com o dedo, o que aponta para a indiferença deles para com as exigências morais e religiosas que eles mesmos impunham aos outros. E você vai ver isso em Mateus, capítulo 23, versículo 4. Muito bem. Vamos continuar aqui então o nosso estudo, porque Jesus objetava às formalidades éticas externas que eram pregadas pelos fariseus, tendo acusado os fariseus de promoverem meras externalidades. Veja lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus enfatizava o caráter interno que subjaz às realizações éticas externas, conforme demonstra sua reiterada declaração. Eu, porém, vos digo. Quando ele fazia o contraste naquilo que a tradição judaica, especialmente enfatizada pelos fariseus, falava, ele então reinterpretava com essa frase inicial, eu, porém, vos digo, aí então reinterpretava a lei e os costumes dos fariseus. Bom, Jesus e os fariseus estavam de acordo quanto à inspiração e à autoridade do Antigo Testamento, embora com frequência divergissem quanto à sua interpretação. Mateus, em particular, que era um evangelho escrito para judeus, né? Ele é muito judaico no seu texto. Mateus, em particular, mostra-o por muitas vezes repreendendo os líderes judaicos por não compreenderem corretamente o significado de certas passagens do Antigo Testamento. E você pode confirmar aí em Mateus 9, versículo 13, capítulo 12, capítulos 21 e também capítulo 22. Olha que interessante, né? Bom, o trecho de Mateus 5,19, que faz parte do Sermão da Montanha, dá a entender o mesmo tipo de pensamento e conceito veterotestamentário, embora imediatamente em seguida Jesus tenha mostrado que a espiritualidade do homem precisa ultrapassar o formalismo e o legalismo dos fariseus. Muito bem, então sabemos que é notório, né, para muitas pessoas ao longo dos séculos, até milênios, né, que fariseus e Jesus sempre estavam em embate, né, nas suas discussões, nos seus debates, embora Jesus, do ponto de vista teológico, as pregações dele estavam bem próximo daquilo que os fariseus também ensinavam. Mas a questão dele era ter esses embates com os fariseus por causa da sua hipocrisia. Portanto, não era na ortodoxia, mas era propriamente na ortopraxia, porque Jesus percebia o quanto aqueles fariseus precisavam consertar a sua prática dentro da religiosidade judaica propriamente dita. E chegamos então à palavra hipócrita, que veio do grego, né? Veio do grego hipócrites, que significa adivinho, ator, velhaco ou hipócrita, não é? Como nós já conhecemos em nossa cultura ocidental, aqui em língua portuguesa. Então, o hipócrita muitas vezes finge possuir boas qualidades para ocultar os seus defeitos,
E por isso é também conhecido como uma pessoa dissimulada. Ou seja, é aquele que está atuando, que é um ator na esfera social. Então não se pode confiar na sinceridade de um hipócrita, porque ele apenas quer ganhar você em algum tipo de atuação. É mais ou menos como a gente percebe hoje em dia, né, os políticos se apresentando para tentar ganhar uma eleição. Eles prometem mundos e fundos e no final a gente sabe que são promessas muitas vezes vazias. Eles, portanto, estão classificados nessa categoria dos hipócritas. Muito bem, então Deus conhece os hipócritas e os revela. Cristo também conheceu os hipócritas e revelou cada um deles também na sua geração. Deus não se agrada dos hipócritas e eles não se apresentarão diante de Deus lá no final, no dia do juízo. Os hipócritas não vão agradar o coração de Deus. Não agradam ainda hoje e não agradarão nem mesmo no futuro. Né? Os hipócritas também são descritos como voluntariamente cegos, infames, justos aos próprios olhos, como a gente já viu também, cobiçosos, ou seja, eles eram gananciosos, ostentadores, gostavam de ostentar riqueza, ostentar sabedoria intelectual, gostavam de ostentar, né? Andavam sempre com o nariz em pé. Eram censuradores também, eles olhavam e apontavam o erro dos outros. Eram valorizadores mais das tradições do que da própria palavra de Deus. Eram cuidadosos de pormenores, mas negligenciam os deveres importantes. Ou seja, eles estavam só focados, mesmo nessa aparência, nessas questões de aparência, e deixando de lado o que era realmente mais importante, que eram as questões próprias da espiritualidade, as questões morais, principalmente. Eles tinham aparência de piedosos, mas era só uma aparência. Lembram que eles tinham essa atuação teatral, né, para que pudessem enganar as pessoas. Eram interessados apenas na pureza exterior, como aquele texto que Jesus disse, né, comparando-os a sepulcros caiados, ou seja, sepulcros que eram podres por dentro, porque tinha cadáveres ali dentro deles, mas eram caiados por fora, eram bonitos, eram pintados, eram calafetados, né? E as pessoas então olhavam os sepulcros e achavam bonitos, coisa e tal, mas sabia-se o que se tinha dentro desses sepulcros. Era só a morte. Era pessoas em putrefação, né? Pessoas mortas em putrefação e até mesmo ossos secos. Além disso, os fariseus professam, os hipócritas professam, mas não praticam o que professam. Eles ensinam algo que não estão nem um pouco interessados em eles próprios praticarem, porque na verdade eles estão mais interessados em manter aquela aparência de santidade superior. Eles também são adoradores apenas de lábios, portanto hipócritas, né? Porque adoram a Deus apenas da boca para fora. Vangloriam-se das aparências, confiam em privilégios humanos, ou seja, estão bastante confiantes na riqueza, na sua postura social, enfim. Né? Aparente, eles são zelosos das coisas de Deus, mas é só uma aparência. Zelosos em seu proselitismo, ou seja, em angariar novos adeptos para o farisaísmo. Os hipócritas são devoradores das casas das viúvas, ou seja, aqui naquele contexto antigo, as viúvas eram pessoas pobres, em geral. Viúvas que não tinham mais um marido para sustentar e precisavam estando à mercê ou do filho varão, caso tivessem filhos, ou da própria família, caso não tivessem filhos para sustentar a mãe viúva. Então, era uma situação bastante precária, uma situação social muito ruim para a mulher quando ela enviuvava. Mas, enfim, esses fariseus hipócritas eram devoradores das casas das viúvas pobres. Ou seja, eles faziam questão de exigir o dízimo e até mesmo exigir o sustento, né, que essas viúvas deveriam dar a eles. Né? Tal era a hipocrisia desses homens. Eles estavam, de fato, com o coração distantes do próprio Deus. Bom, os fariseus aqui, os hipócritas, amam a proeminência, amam ser colocados em preeminência, né, em uma situação social. Sua adoração a Deus
Não era aceitável, Deus não aceitava a adoração desses hipócritas. A sua alegria era passageira, portanto, eles não teriam alegria eterna, mas era uma alegria restrita à própria situação em que eles gostavam, né, de se estar em evidência na sociedade. Sua esperança desapareceria, porque era uma esperança vazia, né, não serviam a Deus de verdade. Eles amontoam ira sobre si por causa do seu fenômeno da hipocrisia, e o terror os surpreenderá. Destrói pela calúnia as pessoas. Quando estão no poder, esses hipócritas geram armadilhas. São armadilhas para as pessoas que estão subordinadas a essas pessoas. A apostasia será abundante na vida dos hipócritas, de fato. O que é apostasia? Apostasia significa o abandono da fé. Ou seja, aqueles que têm uma fé calcada na hipocrisia, na aparência, quando vem o dia mau, quando vem a situação ruim, essa pessoa entra rapidamente na apostasia, porque ele está buscando a fé e a religiosidade apenas para levar vantagem de alguma forma. Levar vantagem financeira, levar vantagem social, estar em preeminência social perante os outros. Isso alimenta o ego dessas pessoas. Então, quando acontece a perseguição, quando acontece a luta, as dificuldades da vida, o deserto, esses que são hipócritas, eles acabam, então, debandando da fé, portanto, aderindo à apostasia no final. Nós devemos ter cuidado com os princípios hipócritas. O seu espírito impede o crescimento na graça, o crescimento real, na graça de Cristo. Devemos olhar para eles com pesar. Existem muitos pesares e juízos contra eles. Portanto, o seu castigo logo virá. E também há hipócritas que foram ilustrados aqui nesses textos bíblicos, em Mateus 23 e Lucas capítulo 11. Né? A ilustração de pessoas hipócritas aqui nessas passagens. Temos ainda outros exemplos de hipócritas que a Bíblia traz. Você vai ver aqui Caim, em Gênesis 4, Absalão, segundo Samuel capítulo 15, os judeus propriamente, né? Alguns judeus ali, Jeremias capítulo 3, os próprios fariseus, os exemplos mor de hipocrisia, Mateus 16, Judas, em Mateus 26, Judas Iscariotes aqui, os herodianos, Marcos 12, Ananias, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, naquela hipocrisia deles fingindo-se que estavam vendendo, né, o seu terreno para poder doar aos pés dos apóstolos, e eles foram fulminados vivos por causa da hipocrisia. Veja só, né? Simão, o mágico, também, Atos 8. Ele também era hipócrita. Ele queria comprar, inclusive, entre aspas, o dom do Espírito Santo. Né? Ele achava que podia comprar para poder fazer suas magias e enganar as pessoas. Então, exemplos bíblicos aqui de hipócritas. E o quanto cada um deles aqui teve o seu final triste, horrível, né? Por causa realmente da sua fé hipócrita. Bom, agora vamos falar do oposto da hipocrisia, que é o nosso objetivo, né? De incutir em nós esse desejo de buscar não a hipocrisia, não a fé falsa, a fé fake, né? Como o pessoal diz hoje, mas buscar uma fé real, uma fé raiz. Portanto, vamos falar aqui de integridade na fé. Bom, integridade é uma palavra que vem originalmente da língua hebraica. A palavra tom, né? A tradução de tom, em hebraico, significa simplicidade, solidez, completude. E também pode ser traduzida como vertical ou perfeição, né? Vertical porque leva de baixo para cima, e perfeição, né? Então, tam ou tom, como está aqui, é uma palavra que espelha esse sentido de ser perfeito, ser íntegro, no sentido de ser completo, no sentido de que não falta nada para poder completar, porque a pessoa que é íntegra é uma pessoa que já está completa. Ela já está completa, não precisa acrescentar nada. Então, o seu sentido original aparece na frase
letumor, em 1 Reis 22:34 e em 2 Crônicas 18:33. E o texto aparece assim: um certo homem desenhou seu arco em um empreendimento, em hebraico, em sua simplicidade. Ou seja, na simplicidade ele fez. Então, essa ideia, essa palavra aqui, simplicidade, no original é tom, que, portanto, faz referência a essa integridade naquilo que ele fez. Né? Tem sua simplicidade, portanto, aparece em 2 Samuel 15, versículo 11, traduzindo a mesma palavra, a palavra tom. Bom, a palavra também é traduzida como integridade em Gênesis 20, 1 Reis 9, Salmo 7 e Salmo 25, 26, 41, 78, Provérbio 19 e o Salmo 20 também. Em todos os lugares parece levar o significado de simplicidade ou sinceridade de coração e intenção, ou veracidade ou até mesmo retidão. No plural, a palavra tom, no plural é tumim, tá? Que aparece também bastante na Bíblia. É uma das palavras do peitoral do sumo sacerdote. Lembra de Urim e Tumim? Então, a origem de Tumim é nessa palavra que significa integridade, tá bom? Bom, então aparece no peitoral do sumo sacerdote, em Êxodo 28, Deuteronômio 33, Esdras 2 e Neemias 7. Um dos lotes sagrados, indicando talvez inocência ou integridade, que na Septuaginta aparece aqui com a palavra aletheia, em grego. Outra palavra traduzida como integridade é tumá, que vem de tamam, que significa completar, ser justo, perfeito. Somente aparece em Jó, capítulo 2, capítulo 27, 31 e Provérbios 11, versículo 3. Tá bom? Então, tivemos aqui uma breve análise no original hebraico desse conceito de integridade e as palavras que mais aparecem aqui para poder fazer referência à integridade. Perceba, então, que a gente está trabalhando aqui com o contrário, com a antítese da hipocrisia. Estamos agora buscando a integridade, que é um valor bíblico e que Deus requer de cada um de nós, desde o judeu no Antigo Testamento até mesmo nós, hoje, cristãos, já vivendo nesse período da nova aliança, da aliança renovada em Cristo. Bom, sobre a integridade. Deus é perfeito em integridade. Ele é nosso padrão de integridade, porque ele é completo, ele é perfeito. Deus se alegra na integridade dos seus servos, dos seus filhos, dos justos. Deus também criou o homem em integridade. Pecado que depois entrou na história e deteriorou essa integridade natural e original do ser humano. Mas antes dessa deteriorização, antes dessa corrupção, Deus então criou o homem realmente em integridade. Mas apesar disso, por causa do pecado, o homem se desviou dessa integridade. Ainda hoje, o homem busca a hipocrisia ou busca realmente a rebelião completa e geral, sem nem se preocupar em ser hipócrita, né? O homem realmente decaiu da graça desde o Éden. E lutamos até hoje, né? Lidamos com os problemas decorrentes dessa queda ainda hoje. Bom, a integridade deve ser, então, para que ela possa acontecer e ser real, né? Ela deve ser de coração, a integridade do coração. A integridade deve envolver o nosso falar, portanto, evitar falar palavras torpes, falar palavrão, fazer piadas de duplo sentido com maldade embutida, não é? Tudo isso é parte também da busca pela integridade. A integridade deve ser no agir, no julgar as pessoas e no governar. É muito interessante que muitas vezes a gente tem aquela ideia que não é bíblica, né? Mas é aquela ideia de que não pode julgar ninguém em hipótese alguma. É interessante eu tratar disso, porque até lá no meu canal eu tenho um vídeo chamado Mimimi Gospel, Não Julgueis. De fato, eu estou trabalhando nesse vídeo lá no meu canal, onde eu trato sobre essa questão do não julgar e o quanto isso é antibíblico, o quanto, na verdade, a Bíblia nos ensina a, de fato, julgar. Eu creio que vocês devem estar ouvindo algum barulho aqui, mas é de vizinho, já não tem como a gente controlar isso aí, tá bom?
Então, se estiverem ouvindo barulhos aí, por favor, não reparem, ok? Bom, então falando aqui sobre a integridade que deve ser no julgar, ou seja, o julgamento é necessário, é bíblico, e caso você queira saber mais sobre isso, esse conteúdo está lá no meu canal do YouTube, o canal Davidson Pinhon. E lá tem o vídeo Mimimi Gospel, não julgueis. Ali eu explico biblicamente o quanto o julgamento é, na verdade, um ordenamento bíblico, desde que ele seja feito sem hipocrisia, né, com integridade. Então, a integridade também deve estar presente em nossa vida no governar, para aquele que governa a própria casa ou para aquele que é de fato o governador, é prefeito, um líder, um político, né, enfim. A integridade é um padrão que todos devem seguir. A integridade também é necessária para manter afastados os pecados intencionais. Com pobreza é melhor que pecado com riqueza, ou seja, ser íntegro numa casa onde há pobreza é melhor do que estar em uma casa rica em que existe o pecado reinando nessa casa. E também a integridade com pobreza é melhor do que a insensatez, que nos diz lá também em Provérbios. Então, características dos íntegros, de acordo com a Bíblia. Os íntegros temem a Deus. Temer a Deus. Inclusive, essa expressão temer, né, o verbo temer, ele traz para nós essa ideia de respeitar, de reverenciar, e também lá no fundo também tem também essa ideia de ter medo de Deus. Um pouco de medo, aquela pitadinha de medo, nos faz respeitar o Deus com quem nos relacionamos. Isso é muito simples, porque quando nos relacionamos com Deus, não estamos relacionando com alguém que é igual a nós. Estamos relacionando com alguém que é superior a nós mesmos. Isso faz, então, com que estejamos, na verdade, buscando esse relacionamento com Ele, que Ele se mostra próximo, Ele se mostra, sim, um Pai amoroso, mas Ele continua sendo um Pai que é o Todo-Poderoso e que é justo. Então, certo medo nos ajuda a ter também esse sentimento de temor a Deus, tá bom? Então, se alguém falar, temer a Deus não é ter medo, pera lá, vai devagar, envolve também um pouco desse sentimento. Os íntegros, além de temerem a Deus, eles amam a Cristo. Os íntegros também verão a Deus face a face, a promessa da palavra. Os íntegros dão prazer a Deus. Suas orações agradam ao próprio Deus. São prosperados por Deus. Deus tem prazer em fazer os íntegros prósperos. Os íntegros também são defendidos por Deus. O próprio Deus cuida dos seus servos que são íntegros. Eles são, portanto, sustentados na integridade por Deus, são recompensados por Deus, fortalecem-se nos caminhos de Deus, beneficiam-se da palavra de Deus, recebem luz da escuridão, ou seja, eles têm uma iluminação mental, uma iluminação emocional também, para poder guiar-se, né, no momento da escuridão moral, na escuridão do que o mundo nos obriga muitas vezes a caminhar. Não é? Os íntegros são guiados pela integridade, pela sua própria integridade, andam em segurança, são corretos em seus caminhos, são sustentados por ela, pela sua própria integridade, são escarnecidos pelos ímpios, de fato, os ímpios sempre vão escarnecer dos justos, dos íntegros, e não devemos, né, se você está numa situação dessa, de você ser fiel a Deus, na sua integridade, está sendo julgado e zombado pelos ímpios, não fique desesperado por isso, não perca a sua fé. Entenda que em breve os ímpios terão seus caminhos apagados pelo próprio Deus, enquanto que você continua andando em luz perante o Senhor. Então, não ceda à zombaria dos ímpios, mas esteja adotando, na sua integridade, a firmeza na sua fé para poder agradar a Deus. Então, os íntegros são odiados pelos ímpios também, além de escarnecidos, são desprezados também por esses ímpios. São perseguidos por eles, pelos ímpios, e o louvor aos íntegros, né? O louvor lhes é apropriado, louvar a Deus. Os íntegros têm prazer em adorar e louvar o Senhor.
Os íntegros são bênçãos para os outros, tanto os outros que são íntegros, quanto também aqueles que não são íntegros. Quem tem relacionamento com quem é reto, quem é justo, quem é íntegro, realmente é abençoado, porque essa justiça do justo abençoa mesmo aquele que não é justo. Os verdadeiros sábios são íntegros e o seu caminho é o afastar-se do mal. O íntegro tem prazer em se afastar do mal no seu caminho. Enquanto a Bíblia fala em caminho, a Bíblia se refere ao modo como o justo conduz a sua vida. Então, aquele que guia a sua vida, né? Ou seja, o texto de Salmo, né, 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, lâmpada que ilumina, luz também que ilumina. Para quê? Para o caminhar, para o modo como o justo vai conduzir a sua vida. Ele recebe, portanto, a luz do Senhor. Os que agem com integridade possuem coisas boas, nada de bom lhes será tirado, é a promessa bíblica. Habitam na terra, no caso aqui, era a terra prometida, a terra de Canaã, que era o grande epíteto de um lugar que é o resumo da bênção, a bênção final do povo de Deus. Né? Até hoje em dia, o povo de Israel, no seu hino nacional, cantam a esperança de todos voltarem para a terra de Canaã. É muito bonito o hino, você pode procurar no YouTube para ouvir. O nome é Hatikvah, que significa a esperança. A letra é muito bonita e a canção também. Então, habitar na terra para eles ainda é a esperança de que todo judeu espalhado na diáspora pelo mundo estará voltando para a Terra Santa, para Israel. Habitam nas alturas e são bem cuidados por Deus. Os íntegros são, então, abençoados por Deus nesse sentido. Habitam com Deus de um modo geral. São abençoados, são libertos pela retidão, são libertos por sua sabedoria, são salvos, desfrutam de paz, dominam os ímpios também. O próprio Deus vai produzir essa bênção para os justos, para aqueles que são íntegros. Os íntegros têm herança eterna. Tem uma característica dos santos também, ou seja, quem é santo possui integridade. É uma característica própria dos santos. E os santos devem se decidir a ser íntegros de um modo geral. Né? Essas são, portanto, as qualificações dos íntegros, o que nos faz, então, escolher com propriedade sermos de fato íntegros para poder agradarmos o Senhor e sermos abençoados de um modo geral. Os ímpios, né, que é fazendo um contraste aqui com os íntegros, com os justos, não têm a integridade no seu coração. Os ímpios não têm. Eles fogem da integridade. Eles abandonam os seus caminhos, ou seja, abandonam a integridade nos próprios caminhos deles. É uma escolha pessoal. Aquele que é ímpio é aquele que é dedicado a praticar a maldade. Aquele que já acorda de manhã pensando, qual a maldade que eu vou fazer hoje? Esse é o ímpio. Não é aquele que é descrente. Aquele que não... Pode acontecer de alguém que não é crente, não conhecer o Senhor Jesus e também não ser ímpio propriamente. Porque ele tem lá um pouco de bondade no seu coração, ele gosta de fazer o bem às pessoas, mas não tem Jesus no coração. Não é? Não chega a ser propriamente íntegro no sentido bíblico, mas ele também não é um ímpio. Ele está naquele meio termo, né? Porque o ímpio, de fato, é aquele que tem prazer em fazer a maldade. Os ímpios também não agem com integridade, naturalmente. Né? A Bíblia nos mostra isso. Qual é o nosso dever quanto aos íntegros? Temos que orar pelos íntegros, inclusive a nós mesmos e aqueles que nós conhecemos como íntegros diante do Senhor. Orar em favor deles, clamar a Deus por eles. Até mesmo em quantidade, para que Deus aumente a quantidade de íntegros em nosso planeta, em nosso mundo. Porque a própria igreja, que é composta por crentes de verdade, aqueles que são íntegros, né? Esses crentes íntegros de verdade, eles são o sal da terra e a luz do mundo, que ajudam a não deteriorar com rapidez esse mundo. Sem integridade no mundo, não há a bênção do Senhor, tá bom? Além de orar pelos íntegros, também devemos aprender a repreender os que se afastam da integridade. E aqui entra um pouco do que eu já falei naquele vídeo, que eu me referi aqui, sobre o julgamento. Como é que eu posso julgar o outro que não é íntegro? Aliás, como é que eu posso repreender o outro que não é íntegro
se eu não estou percebendo e, portanto, fazendo o julgamento pessoal, percebendo que ele é um ímpio, de que ele não é íntegro. Para isso, eu preciso ter alguma escala de valor para poder fazer um julgamento correto. Mais uma vez, eu recomendo que você busque no meu canal esse vídeo, o vídeo Mimimi Gospel, não julgueis. Ali você vai entender como que o julgamento ele é um mandamento bíblico, na verdade, para todo cristão. Muito bem, aqui terminamos o nosso conteúdo. Eu quero aproveitar aqui, enquanto eu estou fechando, quero aproveitar para mostrar a você 2 livros meus, de minha autoria, né? O primeiro livro, esse aqui, é o livro mais recente que eu lancei. Quero convidar você a conhecer esse livro. O livro Revelações Originais do Salmo 23. E aqui você vai perceber, palavra por palavra, versículo por versículo, todos os segredos revelados na Bíblia hebraica, na língua hebraica original, contidos no Salmo 23. Eu sei que eu sou suspeito de falar, porque eu sou autor do livro, mas eu recomendo que você leia esse meu livro, por quê? Porque aqui você vai mudar radicalmente o modo como você entendeu até hoje o Salmo de número 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. E a gente vai perceber o quanto nós, na verdade, nunca conhecíamos o Salmo 23, tá? Então, se você tem interesse, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23 à luz do original em hebraico. São diversas pepitas de ouro que são separadas e trazidas para você aqui de mão beijada, né? Você vai ter um tesouro espiritual na sua mão apenas no Salmo 23, tá bom? No meu canal do YouTube também eu tenho vários vídeos lá sobre esse meu livro. Você pode acessar para conhecer um pouco mais. E caso você queira uma degustação gratuita desse meu livro, você pode baixar no site www.contextualizar.com.br, tá bom? Lá você vai pegar essa degustação gratuita, enfim, né? E vai ter bastante conteúdo interessante ali também. Aqui é o outro livro, que na verdade é a minha monografia de mestrado publicada, tá? O livro A Ética do Casamento Judaico. Esse livro aqui, eu trato de todas as questões envolvendo o casamento, a vida e família, no princípio bíblico, o princípio da Torá, o princípio do Pentateuco, na lei de Moisés, né? Tudo que ela fala sobre todas as questões relacionadas ao casamento e à vida em família. Então, se você quer compreender, esse livro aqui vai te ajudar, tá bom? É a minha monografia de mestrado, então ela tem o valor acadêmico atrelado a esse livro aqui. Você pode fazer contato também comigo, então você pode adquirir esse livro para que você possa compreender, então, um pouco mais do que a Bíblia fala sobre casamento, sobre família, e você vai entender também por que, qual o motivo de o diabo ter tanto interesse em atacar as nossas famílias. Valores judaico-cristãos que estão atrelados à própria revelação da imagem e semelhança de Deus, especificamente em família. Que o indivíduo sozinho não consegue espelhar a imagem e semelhança de Deus com a mesma intensidade como se tivesse em família, né? Quando há homem e mulher, uma família, no modelo bíblico, essa família ela espelha a imagem e semelhança de Deus. E qualquer tipo de deturpação, né, desse padrão que o próprio Deus estabeleceu é uma deturpação desse espelhamento da imagem e semelhança de Deus. Então é um livro interessante, vale a pena você conhecer também, ok? Bom, vamos encerrar então por aqui. Eu quero agradecer a sua atenção, a todos que participaram aqui ao vivo e puderam assistir o nosso estudo. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, no grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, no Telegram. Lá você entra, baixa gratuitamente o PDF do nosso estudo de hoje, tá bom? Shalom a todos, Deus nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser.